Bom dia, boa tarde e boa noite, você que vai estar acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Estamos no ar com o programa Logos, um podcast de debates de ideias. Hoje, com um programa especial, eu, o apresentador Wagner Pedro, estou sem convidado hoje, mas eu queria trazer um conteúdo que vai agregar valor para a sua vida. Eu quero estar falando um pouco sobre essa obra aqui, que é o livro Mente Saudável, que é o meu sétimo livro, mas é o primeiro nesse segmento, nessa área de desenvolvimento pessoal. E eu queria aproveitar esse momento para te dar alguns insights e assim instigar você a pesquisar mais sobre esse assunto. A começar pela capa desse livro, que foi feito por um designer gráfico, mas com uma intencionalidade. Você vai observar que está aqui retratado uma arte de um cérebro, mas ele está representando os dois lados que o cérebro ele processa, que é a razão e emoção. Então nós, seres humanos, nós estamos sempre intercalando ou intercambiando essas ideias de razão e emoção. O nome também, mente saudável, ele é proposital. Ele vem de uma frase aqui que significa em latim da seguinte forma: mens sana incorpore sano. É uma frase do poeta Juvenal que significa mente sã, corpo são. E eu acredito muito nisso, né? Que a nossa mente ela pode gerar saúde como ela pode gerar doenças que a psicologia chama de doenças psicossomáticas. A minha área de formação ela é bem eclética, mas o que eu posso dizer é que eu estudo esse assunto há mais de 10 anos, entrevistando pessoas, lendo artigos científicos, falando com terapeutas, lendo literaturas, muitas e muitas literaturas. Então, fique conosco até o final desse programa e se você gostar, mais importante, deixa o seu like aí no YouTube e nos ajude a compartilhar. Já iniciando, eu queria que você pensasse no que é composto o ser humano. O ser humano ele é composto do que nós chamamos de um ser psicossocial, biológico emocional. Alguns resumem falando biopsicossocial, mas o ser humano também ele é um ser espiritual. É muito interessante que nós nascemos humanos e construímos um ser. Então a gente tem a ideia de falar ser humano, mas o ser ele é construído. Você nasce humano e conforme o seu desenvolvimento, você constrói um ser. E tudo isso tem que ser bem trabalhado, né? A questão biológica, que é a sua saúde física, a questão psico, né, que é a sua saúde psicológica. Aproveitando, estamos em janeiro de 2026, no momento dessa gravação, e o Ministério da Saúde está trabalhando com uma campanha que é o Janeiro Branco, que é o cuidado com a saúde mental. Mas o ser humano ele também é sociável, né? Ele depende dos seus laços de relacionamentos e, não menos importante, o ser humano ele é um ser espiritual. Existe algo transcendental, evidentemente que é, eu me reservo aqui a não discutir com o pessoal que é da ala do ateísmo, né? A gente no campo das ideias a gente está aberto a debates, mas na minha cosmovisão, eu entendo que nós somos sim seres espirituais e estamos nesse plano terreno em busca de uma evolução. E isso independe da sua crença religiosa. Toda crença religiosa ela trabalha com a ideia de um transcendental, né? Trabalha com a ideia de uma evolução. E isso é muito interessante, que é quase que um ponto ecumênico entre as religiões. E eu falo com certa propriedade, uma vez que eu também sou cientista da religião. Mas vamos lá. Como ponto introdutório aqui, eu faço algumas considerações. Eu até uso um livro que é chamado um livro sapiencial, que é um livro de sabedoria, que é um livro de provérbios, mas eu
busco não me ater a pontos teológicos, mas sim ao que esse livro fala sobre mente, sobre mentalidade, sobre pensamentos. E tudo inicia aqui. A mente, ela cria. Primeiro você na sua vida, você tem cogitação, depois você tem preparação, depois você tem execução e finalmente você tem consumação. Então tudo nasce na sua mente. E, como eu já disse no início dessa fala, inclusive doenças. Tem um dado interessante que eu quero compartilhar com você: 90% das doenças têm ligação com o estresse. Olha que coisa fantástica quando você tem essa noção. O cérebro, que é uma máquina, ele produz neuroquímicas. Então, você tem químicas que nós chamamos boas químicas. Então, você tem serotonina, você tem oxitocina, você tem dopamina. E isso é desencadeado de acordo com o que acontece no seu dia a dia. Então, se você está vivenciando uma experiência feliz, automaticamente o cérebro ele vai produzir dopamina. Se você está vivendo uma fase da sua vida de satisfação, de gratidão, automaticamente o seu cérebro vai produzir serotonina. Mas o ao contrário também é real. Se a sua serotonina está baixa, é sinal que você está caminhando para uma depressão. Se você está com o seu cortisol alto, é sinal que você está caminhando por um burnout, por um estresse, e coisas desse gênero. Então, temos que ter cuidado com a mente. Eu até coloco aqui, para você ter noção de como é uma engenharia biológica o nosso cérebro, né? Alguns dados interessantes, né? O cérebro ele processa 86 bilhões de neurônios, sendo que esses neurônios eles são transportados, vamos pensar assim, que são vias, né? É igual o trânsito, né? Você tem as vias públicas aonde você vai se locomover com o seu veículo, certo? O cérebro ele é da mesma forma, ele tem várias e várias vias que nós chamamos de sinapses neurais, que eles vão levar esses neurônios para o tálamo, o hipocampo, etc., no nosso cérebro. E essas conexões aí, essas ligações juntas, elas representam 100 trilhões de conexões. Então, o cérebro, ele é uma verdadeira obra-prima de engenharia. Ele consome 20% de todo o oxigênio, ele tem impulsos nervosos que podem chegar a 430 quilômetros por hora. Você tem 100 bilhões de células gliais, né? E o córtex cerebral, ele mede apenas 2 a 4 milímetros, mas abriga 16 bilhões de neurônios. E toda essa atividade elétrica, esses pulsos elétricos que acontecem no seu cérebro, ele tem aí aproximadamente 20 watts de energia. Cara, é uma obra-prima, né? E eu vou dizer uma obra-prima de Deus. Só que isso vai gerar em você emoções, vai gerar em você sentimentos e vai gerar em você também ações. Percebe como está tudo interligado, né? E a gente precisa entender isso. E aí eu costumo dizer que existe o poder da mente. E quando eu falo isso, eu não estou falando de física quântica, eu não estou falando de algo que você venha a entender como esotérico ou espiritualista. Eu estou falando de ciência. Ciência. Eu queria citar aqui nesse momento 2 pesquisadores de renome que você pode depois pesquisar, e eu tive a oportunidade de ler esses teóricos e eu quero te recomendar. Um chama Andrew Habermas. Andrew Habermas é um neurocientista. E quando a gente fala de cientista, a gente está falando de alguém que tem critérios para escrever e afirmar as suas teses e teorias. Ele não parte do nada, mas existe todo um caminho para se afirmar que é ciência. E ele fala o seguinte sobre essa questão da mente. Ele fala que temos uma consciência, e a consciência é o processo pela qual o cérebro nos permite perceber o mundo e a nós mesmos dentro dele.
E até falando de uma forma poética, alguns falam que os olhos é a janela da alma, né? Mas na verdade os olhos ele processa dados, imagens e leva para o cérebro, mas o cérebro é a janela da alma. O cérebro ele te conecta com esse mundo. Inclusive, para você que gosta de assuntos no que é chamado no campo da neuroteologia, certo? Que é como a neurociência se comunica com situações no campo religioso, você vai observar que existe um teórico, cientista da religião chamado Mircea Eliade, que ele vai falar que manifestações consideradas sobrenaturais ou do campo parapsicológico ou do campo paranormal, ele chama de hierofania, e que é você tocar o sagrado, né, como ele coloca no seu livro, e ele vai dizer algo muito interessante, né, sobre isso, que essa hierofania são manifestações que você tem a percepção através do seu cérebro. E hoje a neurociência, ela já identificou no cérebro o que é chamado de glândula pineal, que é no cérebro, que ela é ativada em determinadas situações, quando você está numa atividade religiosa, quando você ouve uma boa música que ela te toca, quando você fica impactado com uma arte, com uma obra de arte, essa glândula pineal ela é ativada, e aí eles resumiram dizendo que é a glândula responsável pelo belo. Então, toda vez que você fica extasiado, impactado, que você entra em êxtase por algum motivo, é essa glândula no cérebro que ela é ativada. Então isso é muito massa. Eu acho sensacional isso daí. Um outro teórico que eu queria citar é o Bruce Lipton. O Bruce Lipton ele é um biólogo celular, então ele estuda biologicamente como é que funciona o processamento do cérebro. E aí ele vai falar algo muito interessante, que ele vai dizer o seguinte: nossas células respondem aquilo em acreditamos ser a verdade. Então, aquilo que você acredita ser verdade, existe um processamento no seu cérebro a nível celular, e isso modifica o seu cérebro, o que nos vai remeter a um outro termo, uma outra terminologia que é chamada de neuroplasticidade. A neuroplasticidade, através da neuroplasticidade, a gente pode entender que o cérebro ele se modifica, ele é elástico, ou seja, o cérebro ele não é algo rígido que não se modifica, mas através desse processo de neuroplasticidade, o cérebro está sempre se desenvolvendo e sempre se modificando, e através desse estudo, olha que interessante, estão se estudando a possibilidade de tentar se descobrir uma cura, por exemplo, para o Alzheimer, entendeu? E até mesmo eliminar sequelas de pessoas que tiveram um aneurisma vascular cerebral, seja o hemorrágico ou o isquêmico, em que teve ali algumas sinapses neurais prejudicadas, mas estão se estudando que é possível o cérebro criar novas sinapses, ou seja, caminhos obstruídos no seu cérebro, o cérebro ele pode encontrar novos caminhos e consertar questões que estão ali prejudicadas no bom funcionamento do seu cérebro. É ciência. Então, dito isso, a gente começa então, superado esses esclarecimentos, você agora com mais base teórica científica, a entender que sim, quando nós falamos que existe poder na sua mentalidade, não é algo esotérico, não é um papo de um coach charlatão, mas é pura ciência, científico, né? Você acreditando que vai dar certo ou você acreditando que vai dar errado, você está certo. Se você acha que vai dar errado mesmo. Você condicionou seu cérebro para dar errado. Você acreditando que vai dar certo. Porque o cérebro ele vai funcionar como um GPS e ele vai sempre estar recalculando, certo? Quando você está no trânsito, que você erra o caminho, vai aparecer no GPS, independentemente se é do Google, do Waze ou o que for, vai recalcular, recalculando a rota, certo?
mas você chega no destino que você programou para chegar. E a atividade cerebral, ela funciona da mesma forma em que quando você traça uma meta e você vai em busca dessa meta, o seu cérebro ele vai sempre estar recalculando para você chegar aonde você quer chegar. É sobre isso um pouco que eu queria falar. Então, existe o poder da mente. No final das contas, nós somos o que pensamos, né? E aí fica já um insight para sua reflexão. Não são os outros, guarde isso, anote essa frase. Não são os outros que te puxa para trás, certo? O que te puxa para baixo. Somos nós mesmos. Sou eu que me puxo para trás, sou eu que me puxo para baixo. É você que se puxa para trás, é você que se puxa para baixo. Existe uma coisa também, quando você vai numa terapia, isso daí é quase que padrão, vai se ter a necessidade de conversar com você sobre a sua infância. Porque a maioria dos transtornos da mente na fase adulta, elas foram originadas ou desencadeadas durante o seu desenvolvimento na fase da infância e da adolescência. E grande parte disso é porque não houve um rompimento. Não houve um rompimento com o passado. Isso é chamado de traumas, né? Então, pessoas que estão apegadas a traumas, elas estão carregando bagagens. Quando você carrega uma bagagem, você tem dificuldade de trilhar a sua jornada. Então, uma das formas disso é você romper com traumas. Romper com traumas significa você abandonar bagagens emocionais e eu costumo sintetizar essa ideia dizendo que deixe para trás aquilo que não te leva adiante, certo? Pessoas hoje elas estão vivendo como se estivesse conduzindo um veículo, todavia elas ficam olhando para o retrovisor. O que acontece, você que nos acompanha, se você estiver numa rodovia em alta velocidade, mas ao invés de você olhar para frente, você olhar para o retrovisor. O que vai acontecer a hora que chegar uma curva? Né? O que vai acontecer a hora que o veículo da frente reduzir? Vai acontecer um acidente, né? Então, por que você faz isso na sua vida? Ao invés de você olhar para frente, você fica olhando no retrovisor. Isso é algo para se pensar. Então, tem que ter um rompimento. Outra ideia interessante é que alguns falam que filho de peixe, peixinho é. Isso também não é uma realidade científica. Hoje existem um termo que é chamado de epigenética. Isso é muito interessante, epigenética. Porque, por exemplo, um filho de um viciado, ele tem uma predisposição ao vício, geneticamente falando. Porém, através desse estudo chamado epigenética, se chegou ao entendimento que o cérebro ele tem a capacidade, inclusive, de mudar predisposições genéticas. O cérebro ele tem a capacidade de entrar num processo de mutação. Isso é chamado de epigenética. Então, embora você tenha uma genética, ela não é decisiva na sua vida. E isso é muito fantástico. Então, o fato de você, de repente, ter sido filho de um fracassado, você não está condenado a ser um fracassado, certo? Outros estudos interessantes que eu queria trazer, existe já comprovado cientificamente que muitas pessoas que estão no vício de drogas, alcoolismo, muitas pessoas que estão em condição de moradia de rua, é porque, por exemplo, tiveram um abandono paterno. Né? O que seria o abandono paterno? Existe o abandono material, que é a pessoa que não ajudou com recursos financeiros, e existe o abandono afetivo, que é aquela pessoa, por exemplo, que nunca reconheceu o filho como filho. E isso deixa um vácuo, deixa um vazio na vida dessa pessoa. E o que acontece? Existe uma porcentagem muito grande de pessoas que no seu registro geral, no seu RG, não tem filiação, tá só o registro materno, não tem o registro paterno. E aí essas pessoas elas acabam buscando preencher esse vazio existencial, certo? Desse abandono material ou abandono afetivo,
né? Por conta dessa paternidade, porque o filho, ele teoricamente, ele tem que ser o espelho do pai, mas quando houve um abandono, esse espelho ele é quebrado. E aí esse filho, por conta desse abandono, desse vazio, ele tenta inconscientemente preencher esse vazio através de vícios, certo? Entorpecentes e coisas do gênero, certo? E aí existe uma frase que sintetiza toda essa ideia, que a frase é o seguinte, que todo o excesso é por conta de um vazio. Né? Ou seja, todo o excesso é por conta de uma falta. Então, a falta de uma afetividade, a falta de um carinho, a falta de um reconhecimento paterno levou essa pessoa ao excesso. Excesso de álcool, excesso de drogas, excesso de sexo, excesso de pornografia e tudo isso. O excesso ele vem de onde? Ele vem dessa falta. E como você rompe com isso, entendendo que, embora você não teve uma paternidade biológica, que você teve figuras paternas. Pessoas que você tem que colocar no patamar de pais substitutos e entender que aquele abandono, aquela falta, ela não te define. Ela não te define, ela não te molda. E aí você entendendo que você tem figuras paternas que substituíram o papel do pai biológico, aí você tem como se modelar, né? E o que é modelar? Você se inspirar e usar como modelo outras figuras. E aí, a partir disso, você rompe com esse trauma e com esse abandono. Mas, em suma, você deve substituir qualquer pensamento negativo recorrente na sua mente. Eu costumo dizer que a nossa mente é o nosso maior torturador. E a gente tem que pegar qualquer pensamento negativo, qualquer pensamento que nos puxa para trás, qualquer pensamento que nos puxa para baixo e reescrever com uma afirmação positiva. E aí, dentro disso, vivemos um século que é chamado as doenças desse século, que são as doenças da mente. Sobretudo, a gente pode destacar as principais, que é depressão, estresse e ansiedade, e elas têm causas. Então, a depressão, às vezes, é o excesso do passado. Em que sentido? O passado talvez de saudosismo, de ficar se lembrando do que tinha e que hoje não tem mais, mas ela também pode ser o excesso do passado de ficar lembrando de situações desagradáveis, de traumas, de dores, de sofrimentos e ficar vivenciando ou vivendo novamente isso todos os dias. Então precisa ter o que? Um rompimento, precisa ressignificar essa dor e entender que você é quem você é hoje, você se tornou um homem ou se tornou uma mulher, quem você é hoje, inclusive apesar de toda essa dor que você viveu. Assim você rompe com esse processo de depressão. Já a questão do estresse é no caso de você estar com uma rotina sufocante e isso tem que ser revisto. O ser humano ele precisa ter boa alimentação, bom sono, atividade física, momentos de recreação. Se você só trabalha, só paga boleto, só se estressa, isso vai gerar burnout, vai gerar estresse. E como que resolve isso? Só fazendo um reajuste na sua rotina, não tem outro segredo. Se você for no psicólogo, ele vai te falar que você tem que desacelerar. Se você for no psiquiatra, ele vai te passar sertralina. Ele vai te passar um remédio que é antidepressivo, que é um remédio para ansiedade e talvez ele vai te acrescentar algum calmante para você poder dormir com sono de qualidade. Mas não há a necessidade de chegar nesse extremo, sendo que você pode reajustar essa sua rotina. E já a ansiedade é uma preocupação, ou seja, uma ocupação antecipada, é você tentar vivenciar o futuro, mas de forma sempre negativa. E o que acontece? Isso traz um desserviço para a qualidade de vida sua, porque a maioria das coisas que você imagina que vai dar errado nem acontece, sequer acontece. Então a pessoa fica preocupada, eu não vou conseguir os recursos para pagar o boleto. E aí, no final das contas, ela consegue pagar. Ou ela fica preocupada, achando que vai acontecer alguma coisa e não acontece. Então,
Isso é interessante. E aí, já remetendo ao próximo ponto que eu quero falar, sobre o medo. O medo, é, em excesso, ele é prejudicial. O medo, dentro de um controle, ele faz parte da natureza humana. O ser humano, ele foi biologicamente fabricado e configurado para sentir medo. O homem primitivo, o homem que vivia da caça, por exemplo, ele tinha que ter o medo, porque o medo dava o senso dele de autopreservação. Então ele sabia ali que um animal feroz poderia facilmente matá-lo. Então ele tinha que ter esse medo para se prevenir e não morrer de uma forma banal. Esse medo, então, ele faz parte da natureza humana. Inclusive, nós temos um teórico chamado Ekman, né? E ele estudou. O medo faz parte de um dos sentimentos humanos. Sentimento é tudo aquilo que você sente, né? E ele estudou os sentimentos universais. Então, o medo é um deles que é possível ver nas microexpressões faciais. Então, o medo se vê na expressão da face. E é um medo universal, porque a cara de medo lá do índio, do chinês, do japonês, do brasileiro, é sempre a mesma. Então, o medo, ele tem cara, ele tem microexpressões faciais. Mas existe um tipo de medo que é um medo que é prejudicial, que eu coloquei aqui um medo como freio da sua vida. Lá em Portugal, por exemplo, os veículos têm um sistema de freagem, obviamente, tem o freio, e lá eles chamam de travões, né? E é interessante fazendo essa analogia, porque tem pessoas que têm medo, mas esse medo ele tem sido algo que está travando a vida, né? E aí tem uma frase que eu queria compartilhar com você, que é a seguinte: muitos não vivem os seus sonhos porque estão vivendo os seus medos. Então você tem que se livrar disso, né? Se você tem algum medo que ele te traz paralisia, letargia, deixa você numa zona de conforto, te impede de avançar, te impede de alcançar novos ares, você tem que romper com isso. A sua atitude vai determinar a sua altitude, aonde você chega. E tem pessoas que estão travadas pelo medo. E tem uma frase que eu gostaria de compartilhar que é a seguinte: o medo é um telescópio que aumenta a situação problemática. Então, haja apesar dele. Como resolver isso? Mesmo com medo, pegando a ilustração do veículo lá de Portugal, que tem os seus travões, mesmo com medo, e o medo significa esses travões, pise no acelerador, avance, vá adiante, vá com medo mesmo, certo? Algo importante para nós mencionarmos aqui nessa live aqui é a saúde mental como prioridade. Cuidar da mente significa cuidar do corpo. Mente saudável, corpo saudável. Mente sana, corpore insano. Então, cuidar da mente é tão importante como cuidar do corpo. Então você tem que cuidar da sua mente, você tem que cuidar do corpo. E as pessoas estão invertendo, elas estão cuidando do corpo e não estão cuidando da mente. Você precisa ter pausas no seu dia, você precisa ter uma boa respiração, né? Expirar, né? E você tem que também cuidar da saúde, se for possível, faça terapia. Saúde mental não é luxo, mas é necessidade. Temos visto aumentando os casos de suicídio, temos visto aumentando os casos de afastamento, né? A gente tem o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, o CID, que é o F, que é da saúde mental. Afastamentos com CID-F têm se multiplicado, internações em pronto atendimento psiquiátrico têm aumentado, porque as pessoas elas esperam a coisa degringolar, entendeu? Elas vão empurrando, 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 achando que saúde mental é coisa de gente rica. Não, independente da classe social, todos nós temos que cuidar da saúde mental. E às vezes com pequenas ações, pequenas atitudes, você consegue ter uma boa qualidade de vida. Uma das coisas que a gente tem que aprender, por exemplo, é de saber dizer não.
né? Tem pessoas que ela abraça o problema de todo mundo e às vezes ela traz um furacão para sua vida sem necessidade. Temos que aprender a dizer não. Tem três coisas que a gente tem que ter equilíbrio. Existe a pessoa que é passiva. A pessoa que é passiva é aquela que aceita tudo. Aí ela acaba se tornando subserviente, ela se torna servo dos outros. Aí você tem pessoas que é agressiva, que é as pessoas que não servem a ninguém, mas são agressivas na sua maneira de lidar com os desafios do dia a dia e com lidar com os relacionamentos, né? Isso também não é recomendável. E tem finalmente a pessoa que é assertiva. A pessoa que é assertiva, ela é racional, ela mede as suas ações, ela sabe se relacionar, ela sabe quando ela pode dizer sim, mas ela sabe também quando ela pode dizer não. Isso é ter assertividade, porque também você tem que cuidar dos seus relacionamentos, né? Saber se relacionar. Se você, por exemplo, é casado, vive uma vida conjugal, que é um inferno, a sua saúde mental vai adoecer. Isso é óbvio, né? Então, você cuidando das áreas da sua vida, você cria-se pilares fortes. E quais seriam pilares que a gente poderia mencionar que você tem que ter um cuidado? Eu colocaria aí a questão espiritual, e aí eu não estou falando de religião, independentemente qual é a sua religião, questão espiritual, eu diria que é se relacionar com algo acima de nós, né? Transcendental, espiritual é isso. Mas você tem relacionamento com os seus pais, você tem relacionamento conjugal, você tem relacionamento com seus filhos, você tem relacionamento se você trabalha numa empresa com seus colegas de trabalho, você tem relacionamento se você é um empreendedor, um empresário, você tem relacionamento se você é um trabalhador autônomo com seus clientes, você tem relacionamentos com vizinhos, relacionamentos. Você também tem que, como pilar, pensar na sua saúde física, na sua saúde mental. Tem pessoas que não fazem um check-up, tem mais de anos. Ideal você fazer um check-up a cada 6 meses, fazer o seu exame de sangue, ver colesterol, ver diabetes, ver triglicéridos, ver vitamina B, ver vitamina D. Se a sua vitamina está baixa, isso também afeta o funcionamento do seu cérebro. Você tem também que cuidar de sua questão intelectual, né? Ler bons livros, fazer cursinhos, estar sempre aprendendo. Aí você tem que também como pilar o seu trabalho, fazer um trabalho de excelência, de alto nível, dar o seu melhor. Você tem como pilar também a sua vida financeira, e aí a gente tem vídeo no canal sobre educação financeira, administrar bem, gerenciar bem a sua vida financeira. Você tem como pilar também essa questão de multiplicar a sua vida financeira para você poder realizar sonhos. Você tem como pilar também a filantropia, a caridade, você poder ajudar as pessoas, servir as pessoas. Tudo isso são pilares que você tem que dar atenção. E aí, a gente está quase na reta final. Eu queria mencionar também redes sociais, né? Como a rede social ela está associada a um processo de ansiedade, a um processo, inclusive, de infelicidade. A rede social, quando você recebe um like, quando você recebe uma curtida, você tem um efeito automático de liberação de dopamina no seu cérebro, que aí te dá uma sensação de felicidade, mas ela é momentânea. Quando você tem dopamina rápido, ela vai tão rápido quanto ela vem. E as pessoas estão viciadas em redes sociais, então o ideal é você desacelerar em redes sociais. Tá comprovado aí que as pessoas elas gastam aí, somando televisão e redes sociais, 4 horas por dia. Entendeu? Você não pode usar 4 horas por dia com televisão e redes sociais, você tem que desacelerar isso. Uma coisa importante também, a rede social ela te faz você se comparar e muitas pessoas têm uma vida fake na rede social. Ela apresenta um estereótipo de felicidade, mas aquilo ali é tudo fake, é tudo uma construção
para vender para um público. E tem pessoas se comparando com influenciadores e fica deprê, fica infeliz e tal. E aí fizeram um levantamento sobre qual foi a sociedade com maior nível de satisfação e felicidade e descobriram que foi a sociedade pós-Segunda Guerra. Foi a sociedade considerada a mais feliz, porque como era um período, principalmente nos Estados Unidos da América, um período de reconstrução social, o nível social estava nivelado, então praticamente todo mundo tinha os mesmos eletrodomésticos, os mesmos eletroeletrônicos, os mesmos tipos de veículo, as mesmas tipo de casa, e aí isso eliminava a comparação, porque não tinha que se comparar, era todo mundo igual. E aí, como todo mundo era igual, todo mundo se sentia feliz. Então, a infelicidade, ela vem, às vezes, da inveja e da comparação, que você fica se comparando, que hoje você tem um carro, aí você vai na rede social, aquela pessoa que você conhece tem um carro melhor que o seu, e aí isso gera insatisfação em você. Isso, como é que você elimina? Diminuindo a sua navegação na rede social. Outra coisa que é importante é você abrir as suas redes sociais e você ver quem você segue que não te acrescenta. Né? Porque são chamados influenciadores digitais. Essa pessoa, em algum campo, ainda que inconsciente, ela está te influenciando. E você tem que eliminar, deixar de seguir. Isso é fazer uma limpeza nas redes sociais. Eu estou te convidando a você fazer uma limpeza nas suas redes sociais. Porque quando você mesmo se você for uma pessoa high-tech, muito tecnológica, muito ligada em redes, quando você diminui isso e você tem como configurar, por exemplo, no Instagram, você rastrear o tempo de uso que você tem feito por dia, ou você tem como definir um horário para você checar suas redes sociais, isso você determina, não, eu vou olhar minhas redes sociais, sei lá, tantos minutos por dia e vai ser de tal a tal momento, isso você desacelera, né? E aí você consegue focar aonde você precisa focar, e aí eu quero dizer que tudo que você foca cresce. Então, as áreas da sua vida que você vê que está infrutífera, que requer crescimento, é porque você não está focando. E talvez o obstáculo aí é por causa do vício nas redes sociais. Tem uma expressão que os pesquisadores estão usando também, principalmente sobre a questão do TikTok, que eu vou pegar aqui para passar certinho a informação, que é chamado de brain rot. Brain rot significa podridão cerebral. É o termo popular que descreve a deterioração mental causada pelo consumo excessivo de conteúdo digital superficial. O que eles estão estudando aí? Que a pessoa que fica só no TikTok, vendo dancinha, vendo coisas que é superficial, que não tem um valor, que não agrega, que não é profundo e tal, e você fica viciado nisso, você está colocando o seu cérebro num processo de apodrecimento. Seu cérebro está ficando podre. Então você precisa fazer com urgência essa limpeza digital. Então use as redes sociais com propósito, não no automático. Enquanto muita gente tem usado a rede social para distração, para esquecer os problemas, como uma forma de negação, ou como uma forma de ter dopamina rápida, outros estão usando a internet para lucrar com você, com esse público, né? Então aí você tem que analisar de que lado você tá. Você tá do lado que monetiza com a internet ou você tá do lado que consome e tá apodrecendo o seu cérebro? O quinto ponto que eu queria colocar aqui é sobre gratidão. A gratidão é a chavinha da felicidade, certo? Gratidão como prática transformadora. Gratidão não é ser acomodado, mas é saber que hoje você tem coisas que pessoas estão orando para ter o que você tem. Então, não é a felicidade que torna grato, é a gratidão que te torna feliz. Como é que você aumenta a sua gratidão? Vou te dar uma tarefa, um exercício simples. Pega um caderno, uma agenda, o que quer que seja, e todo dia anote 3 coisas simples pelas quais você é grato hoje. De repente você tem um teto para morar, de repente você tem um carro para se transportar, de repente você tem um alimento na sua despensa. Anote isso, né? Faça isso todos os dias. Isso é reprogramação mental, né? A gratidão reprogramada é o cérebro com bem-estar. E aí, o último tópico para a gente falar aqui
é sobre a diferença de herança e legado. Herança é o que você deixa de patrimônio material para a próxima geração. Herança é um carro que você deixa para um filho, herança é um terreno que você deixa para um filho, herança é uma casa que você deixa para um filho, herança é uma poupança que você deixa para um filho. Só que isso, o filho ele pode dilapidar. O filho ele pode gastar o dinheiro na conta, ele pode vender o terreno, ele pode vender a casa, ele pode vender o carro e ficar sem nada. Legado é aquilo que você deixa impresso no seu filho. Né? É aquilo que você deixa de valor que ele vai carregar para a vida toda. Isso é legado, né? E o legado é o que importa. O legado ele vale mais do que a herança. Né? A herança é material, legado é espiritual. A herança é algo passageiro, transitório, legado é algo permanente, definitivo. Então, o que realmente importa no final da sua vida é qual é o legado que você tem deixado para os seus filhos, para a humanidade, para as pessoas, né? Quando carregarem lá o seu caixão, vão ter 6 pessoas carregando a alça do seu caixão e você não vai estar mais aqui. Você pode até pensar, né? Eu vi uma entrevista do Mike Tyson falando que ele não se importa com o que vão dizer depois que ele morre, mas é importante sim o seu legado. Ali alguém vai falar, esse cara foi um cara que fez a diferença, né? Morrer e deixar saudades. Ou você vai morrer e alguém vai falar, não fez diferença nenhuma, foi apenas mais um passageiro. E para você fazer um bom legado, você primeiro tem que aprender a ter uma vida servidora, servir e ajudar ao próximo. Segundo, você tem que ser uma pessoa corajosa de ir em busca dos seus sonhos, certo? Até porque no cemitério estão enterrados sonhos. Né? Em cada lápide daquela que tem um nome, uma cruz, uma data de nascimento e falecimento, tem também sonhos enterrados de pessoas que não realizaram em vida porque não tiveram coragem. Essa que é a verdade. Então você tem que realizar, ser alguém que tenha iniciativa, mas ser alguém que tenha acabativa, ser alguém que fez o que tinha que fazer. Fizeram uma matéria numa pesquisa social em um asilo entre idosos de várias idades, e fizeram uma pergunta para cada idoso, a mesmíssima pergunta: qual é o seu maior arrependimento? Depois eles tabelaram as respostas e compararam umas com as outras, e eles descobriram que aqueles idosos eles não tinham ali arrependimento de coisas que eles fizeram. Então não tinha muito do tipo, eu fiz tal coisa e me arrependo de ter feito. Mas eles descobriram que predominantemente os arrependimentos que aqueles idosos tiveram na sua vida eram justamente das coisas que eles não fizeram. Então você que ainda é jovem ou está na meia idade, faça. Porque lá na frente você vai se arrepender mais do que você não fez do que você fez. Né? E isso é deixar legado. Né? Como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrado? Né? Qual um pequeno legado que pode começar hoje na sua vida? Tá? Então é isso. Né? Resumindo, viva com intencionalidade. Esse papo aí de deixar a vida me levar, isso é bobagem. Deixe marcas positivas, certo? Projete. Quem não projeta, vegeta, certo? E aí, tá aqui esse livro. Tem algumas dessas ideias. Infelizmente, esse livro está esgotado, né? Mas eu vou deixar meus contatos, minhas redes sociais. Você pode me chamar. Você que gostou, isso aqui é uma aula bem introdutória. Aqui é a ponta do iceberg. A gente foi raso aqui, mas dá para aprofundar muito sobre esse assunto. Mas a conclusão é: mente sã requer prática diária, pensamento positivo, enfrentamento do medo, cuidado, autocuidado, cuidado com o uso consciente das redes sociais, ter gratidão e ter uma vida com propósito. Certo? É isso. Compartilhe esse vídeo. Você pode também colocar a hashtag Mensana, certo? A mensagem final que eu quero deixar para você é a seguinte: você é o principal agente da sua vida e a transformação depende apenas de você. Você é o agente de transformação, você é um agente transformacional, você é um agente de milagres, você é o autor da sua história. Depende de você. Estamos em janeiro, primeiro mês desse ano, certo? Qual é a história que você quer ler no final do ano
referente a esse ano, certo? Porque todos os dias você recebe um livro com uma folha em branco para escrever sua história. Porque tem pessoas que chegam no final do ano e ficam só se lamentando do que deixou de fazer. Então, pega essa visão. Qual é a história que você quer ler no final do ano? Então, meu contato aí, redes sociais, Instagram, @WagnerPedroLima, certo? Com W. E TikTok, @WagnerPedroLima. No Instagram, você vai na bio, você vai ter ali um link que vai te direcionar para o canal do YouTube, Wagner Pedro Explicando, e você vai acessar esse conteúdo e muitos outros, essa gravação. E no TikTok a gente solta alguns cortes ali para se aguçar, né? Para adoçar a sua vontade de ler, de assistir na íntegra, tá certo? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se foi um conteúdo que te gerou valor, deixe aí os seus comentários. A gente vai ficando por aqui. Obrigado você que esteve conosco até o final. Significa que você é alguém diferenciado, que quer vencer na vida, né? E ser vencedor é vencer a dor. Todos nós temos traumas, para fechar, todos nós temos traumas, todos nós temos dores, mas deixa eu te falar uma coisa meia pesada. Ninguém tá nem aí para sua história triste, meu amigo. Ninguém tá nem aí se você teve um pai que te abandonou, ninguém tá nem aí se o seu pai batia na sua mãe e batia em você. Infelizmente, o mundo é capitalista feroz, aqui é uma selva de pedra, já disse um poeta da música, mas você tem o poder de transformar todas essas suas dores em degraus para o seu sucesso. Pega essa visão, tamo junto, meu forte abraço.